cansaço. Talvez você esteja sentindo, mesmo meio ao sono que talvez você esteja sentindo. Você realmente oferece esse sacrifício ao Senhor. Senhor, eu estou cansado, mas eu vou continuar te buscando. Vamos lá, comece a conversar com o Senhor, a entronizar o nome do Senhor nesse lugar. Ah, Jesus, nós declaramos nessa manhã que o cansaço não vai nos impedir, Deus, de receber o que o Senhor tem para nos entregar. A nossa voz rouca, o nosso sono, Senhor, o nosso corpo cansado, ele não vai nos impedir de receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Espírito Santo de Deus, amigo Espírito, nós precisamos do Senhor nesse lugar. Comece a pedir para que o Senhor sensibilize o seu coração nesse momento. Jesus, nós declaramos corações sensíveis. Senhor, nós cremos que nessa manhã o Senhor marcará corações de tal forma que será um divisor de água na vida de muitos jovens aqui. Eles serão marcados pela sua presença. Eles não serão marcados por uma experiência, por um momento, por um arrepio. Eles serão marcados em seu interior, em seu coração, pela tua doce presença. Jesus, tenha liberdade nesse lugar. Tenha liberdade nesse lugar. Passeia entre nós, amigo. Porque se o Senhor não estiver aqui, Senhor, se nós não construirmos esse lugar para que o Senhor habite, é tudo em vão. Nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Vamos lá, jovem, construa esse lugar comigo. Construa esse lugar comigo. Construa um lugar para que o Senhor desça aqui e nos visite. Jesus, nós precisamos do Senhor. Nós reconhecemos que se não for a tua presença, não haverá transformação. Não é por causa, Senhor, de um louvor que haverá transformação, de uma pregação minha ou de qualquer outra pessoa. Senhor, é a tua presença que transformará vidas. Senhor, eu declaro os céus abertos aqui. Rasga os céus desce, Jesus.
Para que você consiga imaginar comigo o Senhor assentado no trono nesse momento. E aí, ao mesmo tempo que o Senhor está sentado no seu trono, Ele também está aí do teu lado. O Santo Espírito também está passeando no nosso meio. A gente não pode ficar indiferente a isso. Você consegue imaginar comigo que Deus, Criador de todas as coisas, escolheu se fazer presente aqui hoje? Nós merecemos isso, Senhor. Senhor, nós não merecemos a sua presença. Deus que é adorado 24 horas, todo tempo, por toda a eternidade. Decide descer aqui. Presença merecida. Santa presença. Escolhe descer, meu homens que muitas das vezes optam por não adorá-lo. Jesus. Ele desceu aqui. Ele desceu aqui. Nossa, que liberdade nesse lugar. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser passear por esse lugar, passeie. Mas o que eu vou te pedir, não fique diferente da sua presença. Porque Ele desceu aqui. Ele desceu aqui. Enquanto esse momento acontece, o Senhor tem renovado os espíritos aqui. Enquanto esse momento acontece, o Senhor tem levado cura a corações aqui. Enquanto esse momento acontece, um rio tem fluído aqui. Quem são os que mergulharão no rio? Quem são os que dirão, eu não posso somente ver o rio passar, eu quero mergulhar nele. Senhor, nós vamos e mergulhamos na sua presença. Ele está a liberdade. A liberdade.
Senhor, nós temos que o melhor dia a gente fica para o final. Então esse último dia não vai ser apenas o último dia de Ti. Esse é um dia de grandes porções de Sua glória. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez em ministrar o coração desses jovens. Os nossos pedidos, Senhor, continua fazendo. Nos leva a um lugar um pouco mais profundo hoje. Nos leva a sessão de glória ainda mais profundo hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar. Bom dia, jovens. Bom dia. Deus, teve um delay aí. Demorou para chegar ao som. Bom dia, jovens. Bom dia. Paz seja convosco, amém? Gente, vocês estão cansados? Muito. Amém. Como eu falei, nosso sacrifício tem ainda mais valor. A gente entrega o nosso louvor, a nossa atenção nesse momento, mesmo cansados. Eu confesso que fiquei um pouco aliviado quando eu vi que não era só eu, outra Paula, já nasceu. Vocês vão me ouvir um pouquinho pouco hoje. Amém. Gente, é muito especial estar aqui com vocês hoje. Agradecer ao Gilson, ao Vanessa, ao pastor, por terem feito esse convite. Por que é tão especial para mim? Porque eu fui transformada e me converti, a minha conversão aconteceu em um retiro de carnaval. Eu imagino que todos tenham acesso a quem era comigo antes da igreja, mas só para vocês terem uma noção, não vou me estender aqui nisso, que é outra palavra, mas a Camille há 6 anos atrás estava, já antes do carnaval, estava preparada já. Andando e agilizando letras da minha escolha do carnaval, pensar em um lugar. Era uma caminho que via como um ponto de distração, como uma saída para amenizar a própria realidade, a bebida, enfim. Em 2020, se não me engano, ficou tudo certo para mim pro carnaval. Mas eu não sei explicar, eu sei que o Senhor se moveu. Eu desentendi com essa galera que ia pro carnaval. E é que eu estou retiro, não. Não ficar em casa sem fazer nada, não vou lá ver qual é que é. O segundo retiro era transformar-nos. Eu não imaginei que em 4 dias o Senhor me transformaria da forma como Ele transformou. Aquilo de água em mim, sabe, foi o que aconteceu comigo. A Camille chegou naquele retiro com 10 palavras, 8 serem tortas, se sai da boca, fala muito mais. A Camille que chegou naquele retiro sem perder uma oportunidade de vir ao caixão. Foi a Camille que saiu de lá todo mundo isso. Não por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito muito no poder que existe em ti, sabe? E talvez você esteja olhando para mim assim, esse caminho que eu sou convertido. Deixa eu te falar, isso não impede que o Senhor te transforme hoje. Te transforme em um cristão melhor. Te transforme em um cristão que sai do automático. Mergulhe de fato na presença dele. E de verdade, eu acredito no poder que existe nisso que a gente está fazendo hoje. Eu quero que você acredite comigo hoje. Quando a gente chega no último dia, a gente fala, nossa, Deus já fez tudo o que Ele tinha para fazer. Meu amigo, nós estamos falando de leis infinitas. Que faz infinitamente mais do que nós podemos sonhar, pedir. Vocês estão comigo? É o seguinte, eu preciso muito de vocês comigo aqui. Vocês estão cansados também, então vamos se ajudar, amém? Quero vocês interagindo comigo, eu quero, se você vê a pessoa do seu lado meio distraída, vocês estão ficando. Amém? Então, quero falar hoje com vocês nessa manhã sobre uma vida diante da presença. Diga assim comigo, uma vida diante da presença. Quando a Vanessa me mandou esse tema, eu comecei a pensar
viveram diante da presença. Na Bíblia nós encontramos homens que viveram diante da presença. Mas entre tantas opções, a primeira que o Senhor trouxe à mente, cara, foi Moisés. Moisés viveu uma vida diante da presença. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte, na presença do Senhor. Moisés que viu a presença abrindo o mar vermelho. Moisés que viu a presença como nuvem sobre o acampamento no êxodo. Moisés que viu a presença como uma coluna de fogo. Moisés viveu uma vida diante da presença. Mas para ele ter vivido uma vida diante da presença, o que determinou isso foi o encontro na serpente com a presença. E é por isso que hoje, para nós entendermos como viver uma vida diante da presença, nós vamos voltar para esse lugar então. Em Êxodo 3, o primeiro contato de Moisés com a presença, e foi o que determinou que ele viveria não só um encontro, não só um momento, mas uma vida diante da presença. Vocês estão comigo? Amém. Amém. Porque, sabe, Jesus não nos chamou para viver um retiro diante da presença. Jesus não nos chamou para viver um final de semana, ou um dia, ou uma conferência diante da presença. O Senhor nos chamou para viver uma vida diante da presença. Êxodo 3. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumiu. O anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia, e Moisés olhou admirado. Repita comigo, vou ficar fazendo isso para tu não dormir. Moisés olhou admirado. Primeiro ponto que eu quero trazer para você, presta atenção aqui em mim. Para nós vivermos uma vida diante da presença, nós precisamos nos deixar ser atraídos pela presença e contemplar a presença. Atraídos pela presença e contempladores da presença do Senhor. Moisés olhou admirado. Moisés estava ali trabalhando, cuidando do rebanho do seu sogro. Mas tinha um monte de animal ali para ele dar conta. Corria para lá, corria para cá, ali no deserto. Só que de repente, o anjo do Senhor aparece numa sarça. Sabe, Moisés ele poderia ter visto isso, essa manifestação da presença, e ter continuado trabalhando. Ele poderia ter seguido ali, cuidando do rebanho. Moisés poderia, olhei, legal, deixa eu seguir minha vida. Não. Como se Moisés, quando a palavra fosse ali, o anjo do Senhor apareceu no fogo que ardia no meio do arbusto. Moisés olhou admirado, como se ele tivesse parado tudo que ele estava fazendo. Olhasse para aquela sarça, dissesse: uau! Ele contemplou, ele admirou essa presença. Então ele não sabia que era a presença do próprio Deus. Mas ele parou aquilo que ele estava fazendo. Disse: uau! Sabe o que acontece com a gente, jovens? Que muitas das vezes nós estamos diante da presença, assim como Moisés estava diante da sarça ardente. Mas ao invés de nós nos posicionarmos como Moisés e dizer: uau, a presença está aqui, eu vou admirar essa presença, eu vou me deixar ser atraído por essa presença, sabe o que a gente faz? A gente continua cuidando do rebanho, a gente continua seguindo a nossa vida normalmente, a gente continua trabalhando, a gente continua na nossa correria. Moisés tinha a opção de ter feito isso, mas não, algo atraiu ele, e ele admirou esse algo que era a presença. Então, se nós queremos viver uma vida diante da presença, nós precisamos nos deixar ser atraídos por essa presença e contemplá-la. Moisés viu a sarça e ele não se virou para o lado, ele não se
fazendo, ele disse: uau! Ele contemplou. Vocês estão comigo? Amém. Então diga assim comigo: contemplação. Amém. Vamos seguir. Gente, é bem curtinha a mensagem. Eu quero muito que vocês estejam comigo. Porque por ser curta, às vezes se tu piscar, tu perde algo. Versículo 3. Tá lá, Moisés olhou admirado, tal. E olha o que Moisés vai dizer, olhando. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Eu preciso ver isso de perto. Que coisa espantosa. Eu preciso ver isso de perto. Segundo ponto que eu quero trazer com você, que vai nos levar a ter uma vida diante da presença, é que nós precisamos estar desesperados por não somente contemplar essa presença, mas estar mais próximo possível dessa presença. Olha só o que Moisés diz. Preciso ver isso de perto. Repita comigo: de perto. É de longe, jovem. Não ouvi ninguém. É de longe? Não. É de perto. Eu preciso ver essa presença de perto. Nós precisamos, assim como Moisés, nos desesperar em estar perto dessa presença. Porque você concorda comigo que Moisés ele poderia ter se contentado de ficar olhando de longe a sarça? Se ele não quisesse, ele não precisaria ter avançado. Não tinha nada ordenando isso. Então ele viu a sarça, contemplou a sarça, ele poderia ficar ali, de longe, contemplando a sarça. Você lembra que eu falei que uma sarça é uma presença que nós contemplamos, porque essa presença nos atrai? Moisés ficou ali contemplando, ele foi sendo atraído. E aí chegou no ponto que ele disse: eu preciso ver isso de perto. Moisés estava desesperado por estar mais perto. Ele viu a presença e ele se desesperou. Eu não posso ficar longe dessa presença, eu preciso ir mais perto. Ei, presta atenção aqui. Ele se desesperou. E por que eu digo isso? Porque a palavra não vai dizer que Moisés somente desejou ir para perto da sarça, somente quis ir para perto da sarça. Mais do que isso, ele diz: eu preciso, eu tenho uma necessidade, uma urgência, eu tenho um desespero de ir mais perto. E se nós queremos viver uma vida diante da presença, nós precisamos reconhecer inegociavelmente que então nós precisamos dar passos para mais próximo da presença. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos estar perto da presença, porque contemplar ela de longe não nos satisfaz mais. Pode ter satisfeito no início, mas calma aí, não é mais suficiente, eu quero ir mais perto. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que a gente se contentar e ser nutridos pela palavra somente no culto do domingo não pode nos satisfazer mais. Eu preciso ir mais perto. Eu quero dizer com isso que você abrir a sua Bíblia somente no culto, desculpa, mas não pode nos satisfazer mais. Que isso, cara? Nós precisamos ir mais perto. O que eu estou dizendo é que você ser uma pessoa na igreja e outra lá na tua escola não pode nos satisfazer mais. Eu preciso ir mais perto, eu preciso me santificar, eu preciso estar imersa nessa presença. Eu não sou somente agora uma contempladora da presença, mas eu sou alguém próxima da presença. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando isso com muito amor. Mas é que o que eu percebo, e eu não falo só de jovens dentro do lugar, de jovens de não sei de onde, estou falando da nossa geração. A gente se contenta somente ver a presença de longe, a sarça queimando de longe. Ao invés de a gente falar: eu quero queimar junto, eu quero estar perto. Não dá. A gente não pode satisfazer mais. Viver uma vida somente contemplando a presença de longe. E aí eu vejo meu irmão, eu contemplo meu irmão desfrutando da presença de perto. E aí eu falo: nossa, mas por que eu não vivo isso com Deus? Mas eu não tenho dado passos para estar mais perto da presença.
Eu preciso estar perto, eu preciso ter esse desespero. O que é o desespero? É não pensar em mais nada, não querer mais nada, é dizer, tudo que eu quero é estar perto da presença. Você está comigo? Diga amém. Eu já estou finalizando. É o último ponto agora. Gente, vocês estão comigo? Senão eu vou pedir para todo mundo assistir a palavra de pé. Porque não é sobre o que eu estou falando aqui, é sobre o que o Senhor está falando no teu coração. Né? Versículo 4, gente. E aí Moisés declarou, eu preciso deles de perto. E aí quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Aleluia. Vamos lá. Posso ir para frente? Moisés, ele primeiro contemplou a presença. E aí Moisés teve a decisão de se aproximar da presença. E aí é como se Moisés estava tão desesperado que cara, eu vou correr para lá, para ver isso de perto, para estar perto. Mas aí é como se o Senhor dissesse, calma aí. Calma aí. Você tomou essa decisão de estar mais perto, mas você não pode fazer isso de qualquer maneira, de qualquer forma. Tira as sandálias dos seus pés. Porque esse nível de profundidade você já não pode se comportar, viver sua vida como você vivia quando estava contemplando de longe. Agora você está perto, então tira as suas sandálias. O terceiro ponto, se a gente quer viver uma vida diante da presença, jovem, nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés. O que é isso que eu estou querendo dizer? Nós precisamos renunciar. Porque as sandálias representavam ali uma impureza. As sandálias estavam com o chão sujo, impuro. Só que Moisés não estava acessando qualquer lugar ali, ele estava acessando a santa presença do Senhor. Então é como se o Senhor dissesse, a impureza aqui não, a sujeira aqui não. Então o Senhor nos chama a tirar as nossas sandálias para viver uma vida diante da presença. Ou seja, entender que se eu quero ir para esse lugar mais perto da presença, algumas coisas vão ter que ficar para trás. A sandália de Moisés ficou para trás e ele foi. Qual que é a sandália que tu precisa tirar hoje? Será que a sandália, posso falar rasgado? Será que a sandália que você precisa tirar hoje é essa tua mania de uma semana estar conversando com uma pessoa, depois outra, somente para suprir uma carência tua? Será que o Senhor se agrada disso? Tira as sandálias. Será que a sandália que você precisa tirar hoje é ser alguém que se diz cristão, mas não age como tal? Será que a sandália que você precisa tirar hoje é se conformar com esse pecado de estimação que você tem? Tira as sandálias se você quer estar perto da presença, viver uma vida diante da presença. Vai ser necessário tirar as sandálias. Qual que é a sandália que nós precisamos tirar hoje? O que é impuro demais em nós, que tem nos impedido de acessar a glória da presença de Deus? Talvez seja sua boca, os seus olhos, as suas mãos, o teu coração. Não dá para permanecer impuro se você quer acessar a presença. Moisés contempla, se aproxima e tira as suas sandálias. Sabe o que acontece depois disso? O Senhor vai se revelar, Moisés. Imagina nós recebermos a revelação do próprio Deus a respeito de quem Ele é. Por quê? Porque Moisés contemplou, se aproximou e renunciou.
Senhor fala, Moisés, é como se agora você estivesse preparado para saber quem de fato eu sou. E mais que isso, Deus não somente revela quem Ele é, mas aponta qual é o destino de Moisés. Moisés descobre por que Deus chamou. E às vezes a gente, enquanto jovens na igreja, a gente fica se questionando: Deus, para que o Senhor me chamou? Eu quero descobrir o meu chamado no Senhor, mas a gente não está disposto a contemplar a presença, se aproximar da presença e renunciar pela presença. E aí a gente reclama porque ainda não sabe direito quem Deus é. Mas o que você está fazendo para conhecer a Cristo? Indo para a parte final, jovem, o que eu quero dizer com essa palavra é que a gente pode viver o que Moisés viveu. Imagina nós estarmos diante da presença gloriosa do Senhor. O que é estar diante da presença gloriosa do Senhor? Está tão próximo diante dessa presença que a gente não consegue ficar de pé, cara. A gente só consegue ficar com o rosto no chão. Porque a presença gloriosa, tenebrosa do Senhor, o tamanho a glória do Senhor, e quando nós acessamos esse lugar tão próximo, tão perto da sarça, a gente até se assusta, porque, meu Deus, é o peso da glória do Senhor. Existe alguém aqui que quer acessar esse lugar? Sabe por que eu digo isso? Porque eu não tenho muitos anos na igreja, são só 6. Mas digamos que desses 6, 5, eu passei somente... Eu não estive em contato direto com essa presença de Deus. Eu ouvia sobre o que era essa presença, o que o pastor dizia que era essa presença, o que tal pessoa dizia que era essa presença, o que tal pessoa dizia que viveu na presença. E eu falava, mas eu não estou vivendo isso, o que é a presença de fato. E o que eu estou dizendo é que nessa manhã a gente tem a oportunidade de você conhecer a presença, não de acordo com aquilo que uma pessoa contou para você, falou para você. É você mesmo experienciar o que é estar na presença do Senhor. Será que tem gente que deseja isso aqui? Só que eu vou te dizer, para estar diante dessa presença, a vergonha tem que ficar de lado. Não é isso? Porque a presença humilha, gente. Seu corpo começa a manifestar essa presença, o demônio corre e diz até que é demônio. Mas é a presença do Senhor. E eu queria muito viver isso hoje. Tem alguém aqui que toparia viver isso comigo? Você entende que isso não vai acontecer partindo de mim aqui? É você e Deus. E é você dizendo: Senhor, eu estou disponível. Senhor, eu quero acessar esse nível mais próximo que Moisés acessou, ao ponto do Senhor ter se revelado para ele. Olha o que Deus vai falar para Moisés: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E quando Moisés ouviu isso, ele cobriu o rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Deus estava ali diante de Moisés. Qual vai ser a nossa resposta se Deus estiver aqui, descer diante de nós, estiver na nossa frente? Ou será que a gente vai ser vergonhoso demais? A gente vai estar se importando demais porque o nosso irmão da igreja vai pensar, que o irmão da igreja vai deixar estranho demais por eu estar desfrutando dessa presença. Aí eu deixo de viver algumas coisas na presença. Isso nem está no esposo. Porque eu fico com medo do que o outro vai pensar. Por que isso? Porque às vezes a gente sente vergonha. Eu no começo sentia, não sei se você sente, mas no começo sentia vergonha de levantar a mão. Eu falo que sim. Mas eu fui conhecendo a presença. E calma aí, Deus que eu conheci, com a glória que eu conheci, não merece como eu conheci. Vamos lá. Glória a Deus. Eu fui uma pessoa que quando a presença vinha, eu estava me voltar. Amor, dependendo eu rolo no chão. Eu não estou nem aí, mas o que está em volta está pensando. Eu quero desfrutar da presença. Eu tenho desespero de estar perto da presença. De verdade, se for para eu enxapar aqui na presença sozinha,
quem que eu sou? Ou mergulhar nisso? Dizer, nessa manhã eu quero ter uma experiência com o Senhor de uma maneira que eu nunca tive até agora. Esse é o convite do Senhor. Só que para ir para perto dessa presença, dessa maneira, o que é necessário? Vamos lá, a gente ouviu a palavra. O que é necessário para ir perto? Fala mais alto. É esse o convite. Vamos lá, para vocês entenderem o que vai acontecer aqui agora. Eu disse, não tem mais pouco de tempo? O que vai acontecer aqui agora? Eu entrei no consenso que eu quero estar mais perto da presença dessa manhã, mergulhar na presença dessa manhã. Mas nós entendemos que antes é necessário tirar as sandálias. Nesse momento, eu convido você a sondar o seu coração e discernir qual que é a sandália que você precisa tirar. E aí, presta atenção aqui. A gente vai, de forma simbólica, de fato, fazer isso. Quero propor para você, de fato, tirar o sapato que está nos seus pés. E aí você vai, mas antes, você vai sondar o teu coração. No momento que o Senhor disser, revelar a você, que é essa sandália que você tem que tirar, que é isso que você vai renunciar, você vai aqui tirar os seus sapatos lá fora e deixar as suas sandálias lá fora. Porque você vai entrar aqui, você não vai estar diante de qualquer presença, você vai estar diante da santa presença do Senhor. E não se adentra nesse santo lugar como impureza. Mas Camila, eu fiz isso, eu sou assim, eu tenho esse pecado. Você vai deixar lá fora. Tira as suas sandálias lá. Eu quero que você volte para esse lugar aberto e com a convicção de que você vai experimentar uma glória que você ainda não experimentou. Não porque eu vou levar você até esse lugar, mas porque você vai se auto-levar até esse lugar. Você vai correr assim como Moisés correu em direção às sarças. Então nesse momento feche seus olhos e começa a perguntar para o Senhor: Senhor, qual a sandália que eu preciso tirar hoje? Porque, Senhor, eu não quero que nenhuma impureza me impeça de desfrutar um nível mais profundo da sua glória. A partir do momento que o Senhor evidenciar o que você precisa renunciar, o que você precisa se arrepender, deixa lá fora o teu sandália, o teu calçado. E aí você volta para dentro descalço. Jesus, os ouvidos se abram nesse momento. Que esses jovens sejam sensíveis para renunciar o que o Senhor tem solicitado para eles renunciar. Porque, Senhor, nessa manhã nós queremos adentrar em um lugar mais profundo de acesso à sua glória. Nós entendemos, Santo Deus, que para isso é necessário nos renunciarmos o que for preciso. O Senhor nos chama para tirar as sandálias dos nossos pés hoje. Não se distraia, não se disperse. Imagina que é a santa presença do Senhor. Agora não é o momento de você se preocupar com a pessoa que está do teu lado. De verdade, agora é você e Deus. Senhor, qual a sandália que eu preciso tirar hoje? Senhor, nós tiramos as nossas sandálias nessa manhã. Senhor, nós reconhecemos que a sua presença não é a presença de qualquer pessoa. Não é como se fosse a presença de um pregador, de um bispo. É a presença do Deus que criou os céus e a terra, que
habita no alto e sublime trono. É a presença de um Deus que é tão glorioso, sequer nós podemos fixar os nossos olhos diretamente nele. E Senhor, nesse momento, eu entendo que existem jovens aqui que ainda não desfrutaram, não acessaram esse lugar mais profundo na sua presença. Eles ainda, Senhor, não acessaram o peso da tua glória. Talvez eles saibam o que é a tua presença somente de ouvir falar, somente por terceiros. Mas a minha oração, Santo Espírito, é que aqui o Senhor tenha um encontro direto com eles, pessoal com eles. Sabe, o Senhor não está olhando aqui para essa manhã como se fosse todo o ministério de jovens. O Senhor olha para nós de forma pessoal. Ele não está vendo a gente todo mundo junto apenas. Ele está vendo você, Joyce. Ele está vendo você, Esther. Não é algo geral. Ele está vendo você de forma única. Às vezes a gente se engana e pensa, o Senhor só está olhando para a gente como um todo mundo. Os olhos do Senhor estão voltados aí para você, fixos em você. Nessa manhã, nossos olhos também precisam ser fixos nele. Jesus, nós queremos a sua glória sendo derramada nesse lugar. Jesus, nós queremos ter nosso coração marcado de tal forma que nós nunca mais iremos esquecer esse encontro que nós tivemos contigo nessa manhã. Senhor, aquilo que ainda nós não acessamos, aquilo que nós ainda não vimos, nós queremos provar essa manhã. Nós queremos provar essa manhã. Senhor, rasga os céus e derrama a sua glória aqui. Senhor, derrama a sua glória de tal forma que nada mais importa nesse lugar, senão a sua santa presença.
Tudo
Aleluia.